está a ficar mais frio, já apetece passar o fim de semana no sofá a ler um livro. Hoje temos duas sugestões para si no ensaio geral. Abrimos o novo livro do escritor Walter Ugumem e a grande biografia do Marquês de Pombal de Pedro Sena Lino. Mais à frente vamos a Castelo Branco, ao Centro de Cultura Contemporânea, visitar a exposição da artista Cristina Rodrigues sobre a imigração. Sentamo-nos na plateia do teatro para ver a peça Folle Époque, que tem antestreia amanhã em Ilhavo, e escutamos um dos temas do novo disco do músico e compositor Renato Júnior. São muitas as desculpas para ficar connosco nos próximos minutos. Poeta e ficcionista, o escritor Pedro Sena Lino acaba de publicar em Portugal uma biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal e Conde de Oeiras. São quase 600 páginas com um retrato de quem foi o homem que repensou a cidade de Lisboa depois do terremoto de 1755. De quase nada a quase rei, pretende ser uma biografia histórica que olha para a vida de Sebastião José de Carvalho e Melo, explica o autor. A mim interessou-me fazer uma biografia da vida do Marquês de Pombal. Tenho tido perguntas que olham para a biografia como uma obra, enfim, de um historiador. Não, é uma biografia da vida do Marquês de Pombal. A obra do Marquês de Pombal interessa que seja estudada pelos historiadores. Eu interessou-me estudar quem foi este homem, qual foi o percurso de vida, um homem que esteve perdido em parte na sua vida, um homem que foi agricultor, que foi historiador de autodidata, que foi escritor, mas que foi também uma espécie de solicitador, de falsário até, segundo algumas narrativas, de embaixador, de negociador internacional. Claro que também foi secretário de Estado e é preciso perceber o que ele fez aí, mas a partir do ângulo da sua vida, foi gestor de equipas, tão conhecido por ter construído Lisboa e foi alvo de vários processos contra ele. Mas foi um homem também que teve uma vida familiar, foi um homem que foi neto, foi filho, foi pai, foi avô, foi marido. E eu queria perceber como é que este ser humano, que tinha vícios como toda a gente, como fumar e beber, e que tinha hábitos como caçar, queria tentar compreender como é que este homem vivia a sua vida consigo próprio. Como é que ele amou, como é que ele foi amado, como é que ele perdeu seres e como é que ele perdeu afetos. E como é que ele viveu com a dor e com o desânimo, como é que ele odiou. E é isso que uma biografia, eu acho, como leitores nos dá, não é? Com prefácio do historiador Rui Tavares, esta biografia de uma vida de mais de 80 anos vai aos detalhes pesquisados em cartas e documentos escritos pela mão do próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, uma figura enigmática, cheia de contradições, que interessaram em particular a Pedro Sena Lino. É o homem real que eu quis conhecer. Eu acho que depois toda a onda de violência que sabia naturalmente antes e que acabei por me perceber por ler as suas cartas, me afetou muitíssimo, mas eu penso que não cabe a um biógrafo ser juízes de caráter sobre o seu biografado. Nem por outro lado encontrar justificações para a enorme e terrível violência que ele fez. Mas a mim o que me interessava perceber é qual é o ponto em que este homem começou a ser ele próprio, como acontece connosco quando nós crescemos e percebemos eu sou esta pessoa, não é? Quando temos a primeira noção da nossa idade. Mas mais, quando é que este homem deixou de ser um ser humano que nós podemos considerar com um objetivo de vida bom, útil, e decidiu e tornou-se um monstro, tornou-se alguém completamente voltado apenas para os objetivos que ele achava que eram os melhores também para o país, mas que se voltado sobre os seus objetivos próprios. E esse momento em que o mal é mais forte que o resto foi algo que eu procurei procurar. A vida do Marquês de Pombal já foi várias vezes biografada, desde logo por figuras como a da escritora Agostina Bessa Luís, mas Pedro Sena Lino preferiu deixar de parte o que já estava feito e mergulhar nos arquivos. Eu quis pôr essas biografias de parte porque me pareceu que elas sofriam, a maior parte delas, do mesmo problema. Era um campo de batalha entre, por um lado, salvar o Marquês de Pombal dos atos que ele tinha feito, sobretudo contra a Igreja, sobretudo contra o Estado, e outros iluminá-los como uma espécie de servidor do Estado, e outros contra o Marquês de Pombal e olhando para ele de um ponto de vista mais a partir da sua gestão do poder, da sua maldade. Portanto, decidi não começar por essas biografias, mas dada a minha experiência anterior como investigador em correspondência, eu quis começar pelas cartas. Muitas destas cartas estão em Lisboa, na própria biblioteca do Marquês de Pombal, que se encontra na Biblioteca Nacional, a célebre coleção pombalina, mas também em Londres, onde há cópias da sua correspondência diplomática inteira. E eu quis perceber quem é esta pessoa, porque obviamente que é um rapaz de 38, 39 anos que apanha um barco, vem quase do nada e se torna embaixador nas primeiras cartas e na maneira como ele olha para os acontecimentos e como reage àquela cidade
enorme, cheia de vida, cheia de novidades, e também ao seu papel e àquilo que a corte lhe pede. Isso vai revelar a sua personalidade mais profunda. Ao longo das páginas desta biografia percebemos a vida pessoal, as figuras que marcaram Sebastião José no seu percurso e a forma como se dava lá fora. Tudo isso surge a partir da leitura de correspondência de terceiros, explica o autor. Refiro-me sobretudo à correspondência do tio dele, que era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Marco António de Azevedo Coutinho, com Dom Luís da Cunha, o grande embaixador português em Paris. Os três mantinham uma espécie de correspondência. Dom Luís da Cunha era alguém a quem o Marquês de Pombal enviava, ainda quando era embaixador, enviava relatórios e enviava cartas para pedir a sua opinião. Portanto, esse triunvirato acabou por mudar algumas imagens indiretas também do que se passava na corte e daquilo que se passava também com o Marquês de Pombal. Uma boa parte desta biografia demora-se no período em que Sebastião José de Carvalho e Melo viveu fora e foi embaixador em Londres e Viena, uma passagem importante para a sua formação e olhar estrangeiro sobre Portugal. Para mim, uma das descobertas mais importantes é ter percebido exatamente como os seus colegas embaixadores nesses países o ouviam, o tinham em conta, apreciavam a sua companhia e a sua visão das coisas, e como, por exemplo, estes escritos que ele envia para Lisboa estão cheios de relatórios extremamente precisos, extremamente detalhados, com brilhantes análises geopolíticas, que mostram que não só o Marquês de Pombal estudava sozinho e procurava perceber, mas sabia reunir à sua volta colegas e amigos com quem tinha, em Viena e em Londres, discussões muitíssimo interessantes e que lhe abriram a sua visão. Portanto, sim, esse período em Londres e Viena, mesmo tardio na vida de um homem, ele já volta com 50 anos, sem dúvida que mudou o seu olhar e a sua maneira de ver Portugal. De quase nada a quase rei é uma biografia que revela o lado frio e calculista do Marquês de Pombal, sobretudo quando planeou a expulsão dos jesuítas de Portugal, algo que Cenalino encontrou em documentos inéditos. Dá a entender que era realmente alguém que tinha no início de vida um pavio extremamente curto. Por outro lado, vemos em Londres, em Viena e nos primeiros anos em Lisboa, o outro lado completamente oposto. Alguém extremamente paciente, portanto, que parece refletivo e estratégico. E isso, para mim, foi ainda mais verificado na descoberta de documentação que nunca tinha sido vista na Biblioteca Nacional e onde se vê claramente que o Marquês de Pombal, como já suspeitávamos todos, arquitetou com detalhe cada passo da campanha contra os jesuítas. E, portanto, vê-se claramente que nesses blocos que estavam fechados, como ele revia as cartas que eram enviadas para o papado e para outros contra os jesuítas, como é que organizava os parágrafos, as palavras que punha, ou seja, esse sentido de um arquiteto frio, de uma estratégia de violência. A biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo está editada pela Contraponto. Está já nas livrarias o novo livro do escritor Walter Ugumem. Anuncia-se como o mais pessoal de sempre. Contra mim, reúne um conjunto de textos dispersos que o autor foi escrevendo ao longo dos últimos 15 anos. A paragem que o tempo de confinamento exigiu levou Walter Ugumem a olhar para dentro de si e de casa, regressar às suas memórias de infância e reencontrar-se com o seu lado espiritual. A desaceleração dos dias de pandemia ajudou a que o autor se dedicasse a este livro, que tem ilustração na capa do artista plástico Agostinho Santos. Em conversa com o Ensaio Geral, a partir da sua casa nas Caxinas, em Vila do Conde, Walter Ugumem explicou o que o leitor vai encontrar nas páginas desta obra. É um texto talvez bizarro, porque ele conta a história da minha infância até à minha adolescência, até aos meus 13 anos. É sobretudo uma visão ou uma memória do meu tempo de Passos de Ferreira e a chegada às Caxinas. E mete-se comigo, o título não podia ser melhor, porque de facto é um livro que me provoca, que me cria ansiedade, que me coloca em perigo, por exemplo, que me vulnerabiliza, mas que eu precisei muito de escrever. Eu creio que esta introspecção deste ano pandémico me solicitou uma revisitação à pessoa que eu quis ser, ou à pessoa que eu comecei por ser, e de maneira a eu a voltar a afinar ou ganhar coragem para um regresso franco àquilo que são as minhas pulsões mais naturais. E isso passa muito, por exemplo,
simplificar a minha vida. Eu em criança nunca quis ter muita coisa e também nunca acreditei ter muita coisa. Não cresci nada educado para um materialismo imediato. Cresci muito educado, muito impressionado com o estar aí para os outros, o ajudar os outros. Cresci numa espiritualidade muito profunda que eu talvez durante alguns anos tenha abandonado por cobardia ou porque não estava na moda ou porque os meus amigos não entenderiam, e eu quis muito e quero muito regressar a uma espiritualidade profunda com mais ou menos religião, mas eu quero muito voltar a entender porque é que eu tenho um pressentimento tão seguro, e tive sempre um pressentimento tão seguro de estar acompanhado, de existir de facto uma energia superior que nos protege. Eu tenho a sensação e em momentos-chave da minha vida tive sempre a sensação de que estou acompanhado. E isto não me interessa se os meus amigos mais próximos não o entenderão ou acharão que eu finalmente assumi a loucura, mas isto para mim foi sempre muito claro, em momentos mais graves. Eu tive a sensação de que no instante em que eu entendi ou em que eu aceitei que eventualmente Deus ou uma figura divina pudesse estar comigo, simplesmente essa assunção de que Deus estaria atento já era uma solução. E a verdade é que saí das piores coisas da minha vida com essa simples aceitação de que estou acompanhado. O escritor Walter Ugumem e o seu novo livro, Contra Mim, uma obra editada pela Porto Editora que já pode encontrar nas livrarias. Agora vamos até Castelo Branco. Depois de já ter exposto na Catedral de Manchester, a artista plástica Cristina Rodrigues mostra agora no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco a sua mais recente obra. Travessia foi criada para o Museu Mata Adero de Madrid e chega agora a Portugal. É uma exposição que reflete sobre a questão dos fluxos migratórios. Ao ensaio geral, a artista explica que a sua experiência pessoal ajudou a trabalhar a temática. Eu trabalho o tema da imigração há muitos anos, porque eu própria fui imigrante no Reino Unido, eu fui morar para o Reino Unido em 2008 e depois porque surgiu este desafio de tratar esta temática num projeto para o qual eu fui convidada pelo diretor na altura das Naves Mata Adero, o Mateu Feijó, e então durante cerca de 20 meses eu entrevistei algumas dezenas de pessoas da América Central, da América do Sul, de África, que decidiram ir viver para a cidade de Madrid. O interesse surge porque, obviamente, é um tema extremamente atual, mas ao mesmo tempo numa perspectiva pessoal, porque eu própria fui imigrante e tenho esse interesse, de uma forma pessoal, também no tema. Arquiteta de formação, Cristina Rodrigues colecionou as histórias que estes migrantes lhe contaram e transformou isso em arte. Existe um registro das histórias de cada um deles, em que muitos tocam num ponto comum, que é o sentir que deixaram de pertencer ao país de onde vêm e sentir que também não pertencem bem ao lugar onde estão. É como se vivessem constantemente num estado intermédio. E, portanto, há este sentimento. E depois o grande desafio que é deixar um país, atravessar o mar, não é? Ir de um continente para o outro, encontrar uma cultura diferente daquela que sempre experienciaram e tentar integrar-se nessa cultura. No fundo, vão rumo ao desconhecido. E, no fundo, a exposição retrata isso. A instalação central é uma instalação muito grande, com 12 metros de comprimento. É um mar têxtil gigante, com várias pessoas suspensas a atravessar esse mar. Ou seja, é simbólico deste percurso, desta travessia, que é uma travessia física e emocional que o imigrante faz quando ruma a um novo destino. Travessia pode ser visitada no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco até 31 de janeiro do próximo ano. Esta exposição, agora trazida a Portugal, integra obras que Cristina Rodrigues criou neste tempo de pandemia em que a sua atividade internacional ficou parada. Era um ano em que eu tinha muitos projetos fora de Portugal, aliás, como sempre, eu trabalho sempre muito fora do país, e era um ano em particular eu tinha um projeto na China e ia estar uma grande temporada na China, que foi precisamente o país para onde deixou de se poder ir praticamente.
e, portanto, foi um reajustar de tudo, um reajustar de agenda e também de forma de estar, não é? Porque deixamos de viajar para apresentar as exposições, para filmar novos projetos, para trabalhar em novas obras, e passei a estar muito no ateliê, sozinha, a fazer um trabalho muito mais individual. Tudo se transforma, não é? E no fundo, esta exposição tem uma parte já toda produzida durante o tempo da Covid-19, o ano de 2020, em que se nota esse trabalho de ateliê individual e que é uma faceta completamente diferente que eu vou mostrar nesta exposição. Pode conhecer o trabalho da Cristina Rodrigues no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, um museu aberto de terça a domingo das 10 às 18. A antestreia é já este sábado na Fábrica das Ideias em Ilhavo. A estreia está marcada para o Teatro Carlos Alberto no Porto na próxima semana, de 22 a 25 de outubro. Poderá também ver a peça Fall Epoque, de 15 a 18 de janeiro, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. No palco vemos retratados os loucos anos 20 do século passado, num ano de pandemia em que se assinala o centenário da época dourada do pós-Primeira Guerra Mundial. A peça propõe uma revisitação histórica, mas olhada à distância dos tempos que vivemos. Em entrevista ao Ensaio Geral, Ivo Saraiva e Silva explica o enquadramento dos loucos anos 20. São foram uma era muito rica em acontecimentos que desenvolveram problemáticas muito paradoxais. E isso fascina-nos, não é? De um lado temos a emancipação do indivíduo com a afirmação da mulher, o culto do ser notívago, as pessoas iam para os bares, queriam estar umas com as outras, afirmar-se, ter uma opinião, que hoje em dia acontece muito nas redes sociais. Também foi uma época muito importante para o desenvolvimento, estava tudo em desenvolvimento, tudo a surgir, tudo a ter uma grande importância e uma grande evolução. Tínhamos a Revolução Industrial que estava a crescer, as novas danças a surgir, os novos estilos musicais, o jazz, o Charleston, o Foxtrot, o Black Bottom, e as pessoas estavam a conseguir firmar um novo tipo de indivíduo e um novo tipo de relacionamento social e de comunicação. Ao mesmo tempo que isto acontece, temos as tiranias mais cruéis a emergir surrepticiamente, enquanto esta onda de felicidade e de afirmação acontecia como se fosse uma manobra de diversão que estivesse a acontecer enquanto os cárceres poderosos estavam a emergir. O nosso espetáculo não é um espetáculo que ilustra a era de 1920, mas é uma era que junta o passado com o futuro desta década de 2020 que nós ainda vamos viver, ou seja, é um pensa para o futuro, é uma fuga para a frente. Os Loucos Anos 20, em Fall Epoque, uma peça que conta com a interpretação dos atores Ivo Saraiva e Silva, Cátia Tomé, Ricardo Teixeira, Rodolfo Major, Sara Ribeiro e Teresa Coutinho, que poderá ver em Ilhavo já amanhã e para a semana no Porto, no Carlos Alberto, em janeiro, no CCB. Agora voltamos a abrir a biografia do Marquês de Pombal para ouvirmos a apreciação de Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura no Ensaio Geral. Pedro Seralino abalançou-se à biografia do futuro Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, e escreveu na editora Contraponto de Quase Nada a Quase Rei. Como o autor diz, o livro foca-se sobretudo na história pessoal de Sebastião José, até de ter o poder total antes de ser conde do Eiras. O objetivo prioritário foi procurar o homem nos arquivos e dar a sua própria voz, sem que a opinião ou a visão do autor a perturbasse. Nisso se distingue esta obra dos textos de Camilo Castelo Branco e Agostina Bessa Luís. Mas o que o poeta e ficcionista Pedro Seralino nos traz é uma biografia literária, baseada no testemunho, nos documentos e na voz do próprio biografado. Como o título revela, a figura do futuro marquês tem um percurso improvável que os acontecimentos foram construindo. Quem é este fidalgote, sem eira nem beira, e sobre quem recaía o peso da bruma de um fidalgo fantasmático, preferindo a broa de milho de Sor, que rapta uma mulher viúva mais velha 11 anos e foge para o campo?
O percurso é impressionante e inusitado. A Academia Real de História, centro do conhecimento criado por Dom João V, os cargos de embaixador em Londres e Viena, uma carta de Dom Luís da Cunha a aconselhar o futuro monarca Dom José das virtualidades deste diplomata que poderia muito bem ser governante, ainda que não primeiro-ministro. E um terremoto tremendo levou-o de facto a essa posição. Mas longe de qualquer doçura de modos, Carvalho será eficaz na obra, mas brutal com os távoras e os jesuítas. Raton elogia-lhe as contas. No fim da vida, será condenado de facto, mas perdoado pela doença e por falta de provas. A obra fazia falta. Pombal fica perante nós em fralda, e nós apercebemos-nos dos seus claros e escuros. Quando morre o amor, nasce um poeta, uma porta aberta para um fado. A fadista Cátia Guerreiro é uma das vozes femininas que fazem o novo disco do músico e compositor Renato Júnior. O álbum Uma Mulher Não Chora será levado ao palco no próximo dia 25 de novembro, num concerto no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Depois do tema Vou, com Rita Red Shoes, de Queria, com Lúcia Muniz, de Para Lá da Pele, com Soraya Tavares, de A Vida Que Eu Quiser, com Sofia Escobar e de O Dia Que Aí Vem, com Ana Bacalhau, é agora lançado o vídeo de Quando Morre o Amor, com Cátia Guerreiro, que agora escutamos. No palco do Maria Matos, dia 25 de novembro, Renato Júnior terá entre os convidados as cantoras que participam neste seu novo trabalho, uma delas a fadista Cátia Guerreiro, com que hoje fechamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Nasce em morte e vive em mim, permanece de saudade e de tanto ser o fim, eu sei, ao menos assim é a eternidade. Quando morre o amor, há um segredo que se diz e faz enredo sem agrura, e se para alguns parece cedo, outros choram pelo medo de saber como ele dura. Quando morre o amor, nasce um fado que caminha lado a lado com o som e a poesia, e fica nesta pele marcado, num coração magoado, a cantar até ser dia. Não, o amor nasce no fim, quando já se ama sozinho. Nasce em morte e vive em mim, permanece de saudade e de tanto